Hoje nós vamos conversar com Renato Gabriel, um jovem que após sofrer um acidente de moto entrou em coma e por pouco não perdeu a vida. Ele teve infecção no cérebro e pulmões, mas Deus, como sempre, compareceu trazendo e fazendo milagres na vida dele. É essa a história que eu te convido a conhecer agora. Renato, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite. Quero dizer, antes de qualquer coisa, que é uma satisfação para mim poder estar aqui contigo, Vanderlei. Para nós também, viu, Renato? Muita alegria te receber, conhecer sua história. Aqui no resumo que eu tenho, diz que você sofreu um acidente muito grave de moto. Como é que foi isso? Em 2009, eu era um jovem num momento excelente, um bom emprego, estava no 4º período da Faculdade de Ciências Jurídicas e isso tudo foi interrompido quando encontrei com uma pedra que havia no meio do caminho. Não é Carlos Drummond de Andrade não, mas no meio do caminho tinha uma pedra. E essa pedra não era Cristo também? Não era. Era um emaranhado de paralelepípedos misturados e a minha moto ela se prendeu nesse buraco bruscamente. Eu fui lançado para fora da moto, o capacete se desencaixou da minha cabeça, por displicência minha não estava tão bem preso naquele dia. E então eu choquei o crânio contra o chão de pedras e tive um traumatismo craniano encefálico. Agora você disse que por displicência sua o capacete não estava preso. Eu vejo muita gente displicente no trânsito, que só bota o capacete e não prende. Ou, às vezes, vejo o capacete sendo usado numa função impressionante que inventaram para ele, que é protetor de cotovelo. Né? Ao invés de estar na cabeça, muitas vezes ele está aqui, Sim, no cotovelo. E é claro que um veículo cujo para-choque é a própria pessoa, como é o caso da moto, creio eu que qualquer aparato de segurança que você puder usar para sair de moto, ele deve ser usado. Aliás, eu estou dizendo isso até como um alerta mesmo, porque, lamentavelmente, todos os dias nós temos notícias. No caso aqui de Belo Horizonte, a gente fala agora para várias partes do Brasil e até do mundo, mas falando do caso aqui de Belo Horizonte, todos os dias a gente ouve notícias de que alguém numa moto perdeu a vida no nosso anel rodoviário, perdeu a vida numa das nossas principais artérias de trânsito na cidade. Todos os dias nós temos notícias de vidas que estão sendo ceifadas e boa parte delas, se não a maioria, vidas que estão sendo ceifadas de forma muito precoce, porque a maioria é composta de jovens. a vida é um presente e cabe a nós ter responsabilidade na hora de lidar com esse presente. Eu sempre fui muito diligente com a questão da segurança na motocicleta. Nesse dia, bastou um dia de displicência para que tivesse um final que poderia ter sido tão trágico, não é? Quando eu sofri o acidente, eu fui levado às pressas pelo Corpo de Bombeiros para o hospital da cidade e chegando lá, eles inicialmente pensaram que eu tivesse talvez num coma alcoólico, porque eu não tinha nenhum ferimento externo, não era aquele tipo de acidente que a pessoa rola 4, 5 vezes, passa debaixo do caminhão, aquele monte de faíscas, não, foi um tombo simples. E eu estava sem arranhões, sem sangue, sem quebraduras, só um pouquinho de sangue no cabelo e mais nada. E aí, quando minha mãe chegou ao hospital, ela era conhecida por ser funcionária de uma empresa de planos de saúde. Então, começaram a me tratar com um carinho um pouco maior e eles fizeram, então, todos os exames e identificaram que havia um coágulo se formando dentro da minha caixa craniana, ou seja, uma espécie de bolha de sangue pisado gigante apertando a minha massa encefálica, o que me mataria dentro de algumas horas, não fosse feita a cirurgia de craniectomia descompressiva. Traduz isso aí para o português. Pois é, eu sangrei assim para dentro da cabeça e esse sangue começa a endurecer. A cirurgia que você falou, esse nome Sim. complicado aí. Esse sangue ele começa a formar um coágulo ali, vai pressionando a massa encefálica, então o que eles têm que fazer? Eles fizeram um corte parecido com um ponto de interrogação, acho que dá para ver ainda por causa do meu corte de cabelo. Sim, você tem uma cicatriz. Isso. Ela é parecida, começa assim na minha testa e faz uma espécie de ponto de interrogação.
e aí eles puxam o rosto até um certo ponto, tiram a têmpora lateral esquerda e eles removem então esse coágulo, drenam toda a fonte de hemorragia, depois colocam tudo isso de volta no lugar. Você chegou no hospital normal, sem lúcido, conversando com todo mundo, a despeito dessa pancada que você tomou? Eu tive 3 intercorrências de convulsões. Eu tive uma convulsão logo assim do acidente, eu estava ainda consciente, tive essa convulsão, depois outra no caminho, depois no hospital novamente, até que de tanto eu ter crises convulsivas, que é aquela manifestação em que a pessoa começa a se debater no chão, a babar, enrolar a língua, é uma descarga elétrica quando o cérebro descompensa completamente, ele libera essa descarga elétrica, foi o que aconteceu comigo. Então eles me sedaram para cessar isso. E já esse quadro em si já era algo muito preocupante, porque convulsões em sequência, como os que eu tive, já são suficientes para fritar o cérebro de qualquer pessoa. Eu já teria desenvolvido, então, uma epilepsia. Então, eles me sedaram, me puseram inicialmente num coma induzido, que é aquele coma por medicamentos, né? Então, feito isso, eles me deixaram assim até o outro dia pela manhã, quando foi feita essa cirurgia que eu contei. E aí eles depois me colocaram na UTI para ficar um tempo ali em observação e vendo como é que a situação toda ia se desenrolar. Naturalmente que uma situação dessa, principalmente numa parte tão delicada do nosso corpo, que é a cabeça, se ela não mata na hora, ela deixa sequelas. Com certeza. Né? E pelo que a gente percebe aqui conversando, a única sequela, se pode ser chamada de sequela, que ficou foram as cicatrizes. Sim. Creio eu, até para você nunca esquecer. Claro. Né, do que aconteceu. Mas eu tenho aqui no meu resumo da sua história uma informação também de que você, além de todas essas situações que você viveu, esse coágulo, as situações lá dos desmaios, né, que você sofreu, você também acabou por, junto disso, ter uma infecção no cérebro. Perfeito. Como é que é uma infecção no cérebro? É a infecção do cérebro, né, que fez com que as coisas começassem a se desenrolar negativamente, no meu caso. Eu cheguei no hospital muito confuso, meio transtornado inicialmente, até que foram tantas convulsões que eles me sedaram. E aí, feita a cirurgia, começa um outro processo. Essa infecção no cérebro, ela começou a fazer com que houvesse um aumento, né, da minha face, do rosto, a cabeça começou a ficar inchada e, em decorrência disso, essa questão da infecção também apareceu nos pulmões. Eu tive uma invasão de uma bactéria chamada Staphylococcus resistente. Ela é altamente resistente, como o próprio nome já diz, aos medicamentos, aos antibióticos que se conhece, que se tem à disposição. Então, essa infecção agora nos pulmões começou a desenvolver uma série de complicações. Os médicos contam que aconteceu algo como se eu tivesse lido o livro de medicina. Sabe a bula do remédio, Wanderley? Quando você lê aquelas coisas todas que podem acontecer, mas que na verdade não acontecem daquele jeito ali, todas elas. Comigo aconteceu. Pode acontecer que alguém com TCE grave, que é o quadro que eu estava no crânio, desenvolva uma pneumonia, e eu desenvolvi. Pode acontecer que essa pneumonia complique, aconteceu comigo. Pode acontecer, e aí foi tudo acontecendo de uma forma assim súbita e crônica. Eu fui tendo atelectasia, que é um colapso do pulmão, fui tendo em sequência o derrame pleural, que quando o pulmão começa a se encher de líquidos e de pus, abscesso pulmonar. Isso tudo eu estudei com os médicos logo assim que eu voltei, porque eu me interessei muito em saber o que realmente havia acontecido comigo. O meu neurologista conta, por exemplo, que o meu cérebro, ele conta a história do que aconteceu comigo. Ele tem hoje outro formato diferente de um cérebro normal. Ele mostrou para mim o meu exame e mostrou o exame de uma pessoa que nunca passou por nada disso. É completamente diferente. Ele disse para mim, Renato, eu não consigo entender como que essa pessoa orientada, articulada, que está conversando comigo aqui, é a dona desse exame aqui e dessa massa encefálica. Para mim não faz o menor sentido. E eu pude, nessa oportunidade, dizer a ele que faz todo sentido quando a gente olha numa perspectiva de fé, quando a gente acredita que existem muito mais
coisas além daquilo que os olhos podem ver. Bom, você falou de fé. Qual que é a profissão de fé da sua família? Ou qual era no momento desse acidente? Minha mãe me ensinou a amar ao Senhor desde os primeiros anos que eu tenho memória, e ela sempre orava comigo, me falava sobre Jesus, só que ela se envolveu num casamento e por conta disso ela se desviou dos caminhos do Senhor, e nesse tempo, quando essa situação se levanta, ela volta-se para Jesus, ela novamente retoma a fé cristã evangélica. No momento do seu acidente? Exato. E foi uma comoção, tanto na família quanto nos meus amigos que viveram um renovo de fé. A minha igreja também, a minha igreja local na época se moveu em oração. Na verdade, toda a cidade. Esse tempo eu vivia na cidade interiorana do Rio de Janeiro, chamada Itaperuna. E pensa 100 mil pessoas orando por uma pessoa. Isso foi até matéria em algumas mídias de telejornalismo secular também. E foi assim algo sem precedentes naquela cidade. Nunca havia acontecido nada assim. Ao nível das pessoas pararem na farmácia, no açougue, no mercado. E o rapaz, você soube dele? Você ficou sabendo o que aconteceu? Como é que está? Então isso foi tomando as ruas de uma forma assim milagrosa que somente o Espírito Santo poderia ter feito. Agora tem aqui um personagem que entrou na sua história também. Apareceu lá uma mulher que orou por você. Sim. Essa senhora que foi e orou por você, foi no período que você ainda estava no hospital, sofrendo toda essa, ou todo esse bombardeio de situações? Sim, a infecção complicou tanto, que ela se generalizou. Ela passou dos meus pulmões para a corrente sanguínea e tomou todo o meu corpo. E essa situação fez com que as bactérias começassem a vencer meu sistema de defesa, lógico, e depois começassem a comer os meus órgãos internos e os meus tecidos. É como se eu estivesse mesmo em decomposição vivo. Começa de dentro para fora a morte a acontecer. E então os meus órgãos foram parando de funcionar um após o outro. Nesse quadro, a campanha de oração já amplamente divulgada na cidade, uma jovem senhora de nome Ana Paula, e ela ouviu essa campanha no rádio e Deus falou com ela: vá até o hospital porque eu quero usar você para que a sua oração seja a final a respeito da cura do Renato. Ela então estava orando em casa e, a despeito de ser completamente cega, ela estava orando pela cura dela. Ela se levantou, foi até o hospital, estendeu as mãos e minha mãe conta que quando ela entrou na UTI, começou a orar, ficou quente somente em volta da minha cama, no ar-condicionado de 17 graus da UTI, que é mantido assim por conta de evitar a proliferação de mais bactérias em outros pacientes. Então ela orou e aquele fogo de Deus envolveu ali o meu leito e logo na sequência, não no mesmo momento, mas nas horas subsequentes, eu, para surpresa de todos, comecei a apresentar amplos sinais de melhora até abrir os olhos e acordar disso tudo. Agora, esse processo todo durou quanto tempo, Renato? Desde que você sofreu a queda até você receber a alta médica? Foram 56 dias que eu vivi essa provação tão grande na minha vida. E eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é regido por um propósito, quando nós temos o Senhor na nossa vida. Você há pouco falou na reflexão que o homem sem Deus, ele é muitas vezes alguém sem propósito. Mas quando o homem tem Deus, existe uma cadeia de propósitos que vão se desenrolando ao longo da história dele. O meu nome, Renato, é uma palavra em latim que significa renascido, ou aquele que nasceu de novo. Demorou 15 dias para eu receber esse nome. E foram exatos 15 dias que durou o tempo do meu coma profundo, quando ele deixou de ser induzido para ser profundo. Eu fiquei total de... Deixa eu entender. Que relação tem esses 15 dias com esse período? Eu fiquei 15 dias para receber o nome quando eu nasci. Eu era um bebê que ficou 15 dias sem nome, sem registro. Sim. E 15 dias foi o tempo também que eu fiquei em coma. E acordei no 15º dia. Ou seja, não há como a gente não compreender um regente, um propósito, toda uma circunstância que foi regida por alguém, com certeza. Toda uma conspiração celestial. Com certeza. Bom, hoje, naturalmente, né, não precisa nem
de explicar muito ou de falar muito, a gente vê que está diante de uma pessoa que só sabe que aconteceu um acidente com ela porque ela conta, que é o seu caso, né? Isso. Depois disso, Renato, isso teve alguma influência na sua relação com Deus? Embora você tenha dito que desde pequenininho sua mãe sempre ensinou esses princípios, mas esse fato em si muda alguma coisa? Sem dúvida, sem dúvida. Jamais antes desse tempo eu tinha graça para compor canções, de escrever e falar sobre Jesus com a propriedade que eu posso falar hoje. Eu já me sentei muitas vezes num avião ou num ônibus e ao meu lado alguém que se sentou completamente alheio ao momento em que Deus o tocou, ao momento em que Deus o trouxe à existência e saiu daquele período de viagem com o Senhor na sua vida, confessando a Jesus. Eu costumo dizer que Deus me deu uma ferramenta em mim mesmo, eu posso provar o amor, a graça e o interesse do Senhor por nós. E isso para mim é algo que é tão precioso que eu acredito que até aceitaria viver isso de novo, se necessário fosse, para que tantas pessoas com as quais eu tenho interagido fossem tocadas. Eu já passei por aproximadamente 70 cidades, escrevi um livro e publiquei, gravei um CD e um DVD que se chamam Meu Milagre, contando essa história, e foram tantas pessoas impactadas que eu acho que valeu a pena ter vivido essa aprovação, porque Deus usa os momentos mais terríveis da nossa vida para o louvor da sua glória. Literalmente a gente poderia dizer que Deus tem uma capacidade ímpar de transformar o limão numa limonada. É verdade? Com certeza, com certeza. E sempre é possível tirar coisas muito boas de situações, às vezes, muito ruins. Sem dúvida nenhuma. Não é verdade? E nesse tempo presente eu tenho vivido isso também. Eu sei que, assim como aconteceu com Lázaro, existe um texto que fala que alguns judeus queriam matar Lázaro para evitar que Jesus tivesse uma prova do poder dele de ressuscitar os mortos. E eu, decorrência disso, ou não, passei, sem dúvida, muitas perseguições. E no tempo presente isso não é diferente. E sempre Deus vai nos dando graça, vai nos dando força para vencer todas essas situações. E a cada situação de embate, de desafio, de levante que nós enfrentamos, sempre são produzidas pérolas assim que só Deus poderia dar. Estudos, pregações, testemunhos, canções. Eu acho que o crente, quando sofre, ele produz peso de glória não só para a eternidade, não. Existe um peso de glória que vem hoje, sabe? Aliás, alguém já disse que o cristão é como clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Sim, sem dúvida. E às vezes a vida nos bate, né? Com Renato, certeza. vou aproveitar o último minuto que a gente tem para você falar do seu programa também aqui na TV. Ué. Você Sim. tem um programa focado no mundo pet, não é isso? Dá aí o nome do programa, o horário, o dia. Você pode conferir todo sábado às 14h30 e com reprise nas quartas-feiras também no mesmo horário. O programa É o Bicho. Eu apresento hoje esse programa aqui na Rede Super de televisão e é também para você que ama animais aí uma oportunidade de entender essa relação do mundo animal com o mundo que Deus criou e que Deus ama. É isso. Obrigado por ter vindo ao programa, que Deus continue te abençoando. Foi bom conhecer a sua história. Obrigado. Fica aí um pouquinho mais comigo, nós vamos orar agora. Lá do outro lado tem gente precisando de milagre. Sim. Assim como Deus fez na sua vida, eu creio que vai fazer na vida de quem está lá do outro lado também. Amém. Vamos orar? Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha e vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez obrigado por este programa, obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito, especialmente pelo milagre que o Senhor fez na vida do Renato. E sabemos, Pai, que neste momento algumas pessoas estão orando conosco, nós não temos a mínima noção de quantas são, mas o Senhor com certeza conhece cada uma delas. E te pedimos agora, em nome de Jesus, vá ao encontro destas vidas, onde quer que elas estejam, e que o Senhor possa abençoá-las, principalmente, Pai, trazendo a elas a resposta na forma de um milagre. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas e sabemos que estas vidas não são desconhecidas do Senhor. E tampouco os problemas que, neste momento, elas estão apresentando e buscando do Senhor a solução.
No nome de Jesus oramos, agradecidos, pedindo que nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de sono reparador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.